E sabes uma coisa? Fizeste muito bem a olhar para os meus dentes. Tens implantes? Porque... Não tenho implantes. Posso vir até mais tarde, Sim. quando começar a cair Porquê a é que eu tripeça. fiz bem olhar para os teus dentes? Estão tortos. Porque... Sabes um bocadinho, não sabes isso, Pronto, não sabes? começa ela outra vez com insulto. Francisco, pessoal não e é gratuito. insulto. Eu sei porque é que tu olhaste para os meus dentes. Tu é que não sabes sequer, é uma coisa inconsciente. Porque o dentista que temos a seguir no nosso espaço, Sim. o Dr. Pedro Ferreira Lopes, é o meu dentista. Ah, é? Ah, eu não E arranjou-me sabia. um dentinho que está aqui atrás. E bem está arranjadinho. Um mimo, Está um mimo. Olha, mas não deixa-me- doeu nada. deixa-me só- Zero. mas eu vou explicar porque é que eu mostrei. Não faz mal, no caso dos homens não é tão grave. Oh, homem, põe a beiça para baixo. É, mas ele tem aqui os dentes... Oh, Francisco, põe a beiça... Oh. Tens os dentinhos de baixo um bocadinho tortinhos. Um bocadinho tortinhos, por isso é que eu não mostro. Um bocadinho tortinho. Mas hoje vamos falar então com o teu dentista, que eu não sabia, mas que é um belo dentista, com o Dr. Pedro Ferreira Lopes, sobre implantes desta feita não mamários, dentários. Olá, Pedro. Doutora, está bom? Como é que está, tudo Pedro? bem, obrigado. Mas não é verdade que o Francisco tem os dentes de baixo um bocadinho tortos? Não ligues. Pedro, não ligues. Estás a falar como um médico, há sigilo médico-paciente, portanto ele não pode falar nisso. Mas sabes que eu acho que nunca é tarde demais para se usar aparelho. Não é tarde aparelho. mais. E outra coisa que eu realmente... já tínhamos falado aqui sobre dentes com o Pedro várias vezes. Sim. E ficámos sempre os dois a bater na mesma tecla. Dói muito, é doloroso. Não é. Pois não. Não é. Não sei se é assim com todos, mas de facto com o Pedro... Não é doloroso. Não é agora. Zero, Há uns anos zero. era horrível. Há uns anos era horrível, é o que eu digo. Não era, Porque o meus Pedro amores? mexeu-me em coisa e tal, e só o barulho da broca de antes fazia-nos suar. E tu és porque assim aquilo muito- depois, eu tens- sou muito mariquinhas. Só que aquilo não doeu nada. Hoje em dia, realmente, de facto, a coisa mudou muito. Ficaste feliz e aliviado, Fiquei feliz e calculo. aliviado e fiquei cliente, acima de tudo. Pedro, hoje vamos falar de implantes, que são mais uma das maravilhas da tecnologia, porque verdade. falamos de tecnologia, que veio ajudar muita gente a resolver o problema da total ausência de dentes, porque há pessoas que de facto não têm... Pode ser total ou parcial. Ou parcial, claro. exato, mas que E não houve têm alguns dentes. casos que o Pedro mostrou-me. E de facto há uma coisa que eu também não fazia ideia relativamente aos implantes, é que aquilo, agora uma das maneiras de fazer é enfia-se aqueles, parecem parafusos de titânio. são os Se implantes. calhar é melhor Exatamente. deixares o doutor falar, Exatamente. não? Pois. Que eu Pronto, gosto de tudo de estou-me a parafusos. enrolar um bocado. Tudo de parafusos não percebes muito, porque tens sempre os parafusos, deixas sempre os parafusos em casa. Que querida! Doutor. Isto é tudo amizade. Doutor, então vamos lá ver. Em que pronto. circunstâncias se Isto é opta assim, pelos implantes? Em termos de explicação, o implante a implantologia é uma técnica que já existe há mais de 30 anos. O primeiro implante colocado há 30 e tal anos ainda está em boca, portanto é Cá em uma Portugal? solução. Não foi em Portugal. Ainda está em bom. boca? Ainda está em boca, Tão portanto giro. é Como uma é que nós solução, sabemos é uma que- solução bastante Duradoura. e eficaz. Isto aqui é um modelo em tamanho grande de explicar o que é um implante. O implante está o não é Ai, mais graças a Deus que isso é em do tamanho grande, É, senão isto, estávamos claro. desgraçados. Isto o isto implante, é mesmo- portanto, isto aqui é como se fosse um parafuso em titânio, que é colocado no osso. Vai à boxe, o doente vai à boxe. Depois o osso integra o implante, portanto o implante Esse agarra parafuso substitui de certa forma a a raiz. raiz, exato, é como substituto da Isso é raiz do dente. parafusado na gengiva, no osso. No osso, Não exatamente. dói nada. Mas não Não dói dói, mesmo, não. não dói. Anestesiado, não, obviamente. Não dói. E o pós-operatório também não é doloroso. Portanto, é colocado o implante Eu tenho. no osso. Eu conto Depois, tudo. Estou depois muito velha, já tenho dentários. implantes, tudo. Claro, dentários. sobre esse implante é colocado um pilar, em que depois... Um pilar, que é esta pecinha que está sim, aqui sim. dourada, depois e leva depois dentro. sobre este pilar poderá levar uma coroa. Ai, que giro, e deixa-me ver. isto é como se fosse no osso e fica a coroa colocada. Isto tem Que tamanho coisa grande, como é curiosa, óbvio. tu já Cuidado, disse. isto está Toma só- lá uma Pedro. flor, Francisco. Não, mas Isto é é curioso. relativamente caro ou não? É assim, como em tudo, o que é bom É e caro. tecnologia de Paga-se, claro. ponta é cara. Implantes de topo e tecnologia de ponta, claro que não são propriamente baratos. Não É caro Também não até- é uma fortuna, mas não é É caro, propriamente nós sabemos barato. que é caro, mas nós também compreendemos porque é que é caro, porque como o doutor diz, são usados os melhores materiais, Exatamente, o dente exatamente. é suposto durar para o resto São da melhores vida, que os pelo dentes menos durante originais, muitos não é? anos. São Melhor não é. Então, e o Esse- dente que não é o nosso dente é feito de quê? É em cerâmica. Cerâmica. Em cerâmica, exatamente. Que é Tem que ser muitíssimo resistente, muito não é? resistente, exato. É tão resistente como os nossos dentes em termos da dureza das cerâmicas atuais, até tem uma dureza semelhante à dos nossos E dentes. isto é feito também, previamente, um molde para adaptar completamente Exato. Primeiro é à colocado o boca. implante, espera-se que haja osteointegração. O ideal será entre 2 a 6 meses, Há quem rejeite, ou não? Rejeição propriamente dita não existe. O que existe pode haver uma infecção,
devido à falta de cuidado da pessoa pós-colocação de implante, ou um processo inflamatório que provoca a perda do implante. Sabemos que dura mais ou menos 30 anos cada implante, o doutor já disse. Pode durar não é? até mais. Pode durar até mais. Existe uma casuística que há implantes colocados há 30 anos que ainda estão em boca e não eram implantes com estas características E tão pode ser eficazes. para todos os dentes. Se perdermos o dente da frente, também se pode pôr um implante. Exatamente. Poderá haver limitações da estrutura óssea e gengival, existem técnicas hoje em dia para regenerar essa falta. Faz-se tudo, não é, doutor? Hoje em dia faz muita coisa, é verdade. É impressionante. Só para não assustar as pessoas, para Sim. terem uma noção, o implante, o tamanho real é isto. Pois. Portanto, estamos a falar de coisas bem... Para não é pequeno. esse tamanho, é uma Claro. coisa deste Bem tamanho. pequenina. Se isso que não depois- teria... Exato. Que Era depois calma é, dentuça. é colocado o tal pilar e, neste caso, depois poderá ser colocada uma coroa. Aí é uma coroa do molar, aqui Olha, uma Pedro, coroa do incisivo. segura bem Como isso se e fosse. aguenta que é para conseguirmos mostrar lá para casa uma imagem Isso é boa um dente disso. frontal? Isto é um incisivo central, Incisivo. neste caso. Isto aqui fica no osso, não é? E é mais ou menos uma coisa deste género. E é possível ter uma boca inteira de implantes? Sei É que possível, caríssimo. claro que sim. Há quem tenha, não é? caro, E mas diz-me uma é coisa, possível. isso não causa nenhuma... Tu, obviamente, não sei se terás, mas para quem, as pessoas a quem já fizeste implantes totais na boca, isso não causa muita estranheza? Não, o que eu noto é que causa um substancial aumento da autoestima. Claro. As pessoas, quando fazem este tipo de tratamentos, depois do tratamento concluído e Florescem, em não é? boca, parecem outras pessoas. Deve ser uma parte muito bonita da vossa profissão. É muito gratificante. Porque nós sabemos, nós todos, homens e mulheres, a boca, de facto, os nossos dentes, o nosso sorriso é fundamental, é um cartão de visita, é fundamental para nos sentirmos bem com os outros e connosco, E não é? na sociedade atual, ainda mais, porque a imagem A imagem é tudo. muito Uma boca importante. maltratada é sinal de falta de saúde, muitas vezes até as pessoas associam a falta de higiene, às vezes nem é, Também. mas é complicado. Vamos então ver casos de antes do implante e depois do implante com as explicações do Dr. Portanto, Pedro. isto aqui é uma pessoa que tinha falta de dentes, tinha um problema de bruxismo, que é a abrasão dos dentes. Bruxismo. Bruxismo, que é um problema de ranger os dentes. As pessoas geralmente Os à dentes noite estão rangem os cortados ao meio, não é? Parece. Exatamente. E, entretanto, isto aqui é o antes e o depois. Levou implantes onde tinha ausência de dentes, levou coroas em cerâmica pura unitárias nos dentes que estavam com esse bruxismo. E esta é a situação Que coisa do antes e do espetacular, a depois. diferença é uma coisa Exatamente. incrível. E, portanto, Exatamente. para além dos implantes que levou, os próprios dentes que a pessoa tinha que estavam maltratados foram tratados de forma Exato, a ficarem exato. iguais. Este caso foi, Este caso foi aqui o foi nosso um caso. caso da Foi o nosso conhecido, que é caso. da Lina, Da Lina. que é o antes e o depois, com as coroas e com os implantes, também tinha ausência de dentes. É uma situação semelhante. É uma coisa que realmente... Pronto, Como é que fez para resolver ali o espacinho entre os dentes? Ponham lá um bocadinho para trás só a fotografia da Lina. Como é que se chama, Pedro? Eu esqueço-me sempre do nome deste espacinho. Um diastema. Como? Um diastema. 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 Como é que resolveu ali o diastema da... Neste caso é assim, como a Lina tinha indicação para coroas porque tinha cáries nos dentes anteriores, tinha destruição da estrutura de esmalte, então aproveitámos que iríamos colocar coroas e fechámos o espaço com as coroas. Ou seja, os dentes são maiores. Os dentes são maiores, só como fizemos uma distribuição das dimensões por todos os dentes, conseguimos que não ficasse com dentões... Já viram? Mas é um dentista- teclado quase todo novo. Foi É um todo, teclado? quase não, todo novo. foi o... Ficou literalmente com a boca nova. Tu é que te falta muita tecla, rapaz. Olha, mas são dentistas e arquitetos. Palavras ao rio, acho mesmo, porque já viste que é preciso planificar Designers. muito bem A base do sucesso, quer na implantologia, quer na prótese fixa, que neste caso, é a planificação. a planificação. É o diagnóstico e Vai planificação. Ai, um bocado também credo, da aqui esta também sensibilidade da está pessoa, não é, péssima. Olha Pedro? para isto, Francisco. Aqui também, impressionante. isto aqui é o caso até de uma pessoa conhecida. E Agora vamos antes- ficar todos eu com imensa antes- Mas não vou poder dizer Eu sei quem quem é. Eu sei que não, eu sei que não se pode quem é. dizer. Francisco sabe quem é. Faço ideia. Mas não- Eu acho que sabes quem é. Sabes quem é? Não se pode dizer, eu não sei quem pode, é, estou pronto. como vocês aí em casa, não faz mal. Pronto. Mas Queres pronto, ver que é o Menezes e não nos disse nada? Não, não é. Seria. Também tinha ausência de dentes, tinha um problema também estético e resolveu-se com Espetacular. coroas e implantes. E estamos Espetacular. a ver só a imagem da boca, não é? Porque Exato. em termos gerais da cara, rejuvenesce é uma coisa Completamente. estupenda. Neste caso, a pessoa parece ter menos de 10 anos. Deixa-me só fazer aqui uma pequena sondagem no nosso público. Quem é que aqui sente que tem necessidade, não de implantes, de um tratamento de dentista como... Quem é que não se sente feliz com a sua boca? Braços no ar. Braços no ar bem alto, para fazermos... Já viu, Pedro? Exato. Implantes. Pois. Aquela senhora não pode rir. É que isto é um Pode problema. rir-se à vontade.
é um problema que afeta, de facto, muitíssimas pessoas e provoca muita tristeza. E, infelizmente, Pedro, nós ainda sabemos que para alguns portugueses... Olha, a querida agora quer dizer coisas, mas eu não tenho microfone, meu amor. Só tem 3 dentes seus, é isso? Tem 3 dentes em cima. Ah, coitadinhos. Nós sabemos que, de facto, isto causa... É um problema generalizado nos portugueses porque... os dentes ainda não começam a ser, mas ainda não são uma prioridade. Ainda não são uma prioridade, não é? Infelizmente... Até em termos de orçamento familiar. Porque isto é assim, existem vários... por vezes as pessoas têm prioridades na vida. Claro que há prioridades que são necessárias, que é ter uma casa, ter um meio para se deslocar, ter a educação dos filhos, isso são coisas muito importantes, mas mesmo falando em termos estéticos, há outras prioridades. É a roupa, é o relógio, é o não sei o quê, é os sapatos, e muitas vezes deixam para segundo plano os dentes. Vêem-se pessoas com roupas caras e com bocas completamente destruídas. E por vezes não dá... Pronto, e são o problema, prioridades. Pedro, como o Pedro sabe tão bem como eu, é que a questão dos dentes não é uma questão estética, é uma questão de saúde. Exato. Porque nós, quando temos os Essencialmente dentes saúde. doentes, podemos ter problemas, até outros problemas Gerais. de Sem saúde. dúvida. Olha, vou causa dos dizer, dentes. nem vou Diz dizer lá. quem é o jogador, mas isto de facto é um caso que é um bocado paradigmático disto mesmo. Havia um jogador de futebol que tinha constantemente lesões. Quer dizer, eu posso dizer que isto é normalíssimo. É o Micoli do Benfica, tinha constantemente lesões e veio-se a descobrir, eu lembro que os conhecia bem nessa altura, e veio-se a descobrir que tudo aquilo vinha de infecções na boca. Exatamente. Ele tinha muitos problemas nos dentes que depois causam infecções no resto do corpo e faz com que as lesões musculares apareçam por Eu vou já pedir à equipa do Sporting para ir toda ao dentista. Não tens muito lesionados no esporte. É da gente que joga mal. Olha, para Francisco. pensar. Grande Olha, milhões. vê lá se não te cai um dentinho com a graça. Não é graça nenhuma. Olha, antes e depois, ausência total de dentes, não é, Exatamente, Pedro? isto é um caso do senhor que era destentado total. E que idade é que tinha este Pedro, senhor? deixa-me só perguntar uma coisa. É que isto, 50? isto é curioso. Estamos a ver uma pessoa, e no seguimento o que estamos a dizer, uma pessoa sem dentes nenhuns. Não estamos a ver nenhum mendigo, nenhum vagabundo. É uma pessoa normalíssima. Normalíssima, uma vida E perfeitamente que normal. não tinha cuidado nenhum com o Não, o problema é que não se conseguia adaptar às próteses. As próteses caíam, mexiam e não conseguia. E então, pronto, veio à minha consulta, E já viste que colocámos olhas para aquele implantes. lado, Não do parece antes, a mesma não, pessoa, e parece que estamos a falar de uma pessoa idosa, não é? Depois olhas para ali e eu achava que podíamos ter ali um homem de 30 anos, 40 anos. E é o que é. Não é, 40 não? e pico, não é? 50. 50. Eu lembro-me de ter visto esta pessoa. A diferença é abismal. Já viste estas Abismal. fotografias? Tu já andaste a ver tudo. Tu vi isto, realmente quando lá andas estive. muito bem informado. Há mais alguma fotografia? Há mais uma fotografia, vamos então ver. Ai, credo. Lá está, Isto estás a ver, aqui isto é são um os caso implantes. também de um senhor desdentado total, superior e inferior. Eu não sei se depois teremos nesta fotografia o sorriso, porque realmente é uma diferença enorme. Isto é que são os tais parafusos, não é? Exato, Pedro? levou os 6 implantes e, como se vê, fica com dentes como se fossem os próprios dentes. Não tem, isto é dentes em cerâmica, portanto não tem Temos fotografia do sorriso, Cláudia. Vamos lá ver. Vamos lá ver. Não temos se o temos sorriso este deste senhor. sorriso, deste não Ai, credo! Ai, Isto, esta isto faz também é um um bocado de impressão. caso limite. Esta é uma daquelas senhora- que tu não mostraste, sabias que me ias impressionar, mas como é para a televisão já mostras. Ai, Isto é uma Pedro, pessoa que explique-me lá. tinha pronto, a boca neste estado. Isto foi por uma questão também económica. E pronto, isto foi... Tinha os dentes bastante É danificados. que esta causa sofrimento, esta Foi. fotografia, não é? Porque Isto era uma senhora também, por questões económicas, não tinha sequer prótese, andava Andava assim? Exatamente. que idade é que esta senhora tem? Tinha 50 e poucos anos também. Olha a diferença, Isto meu foi Deus. um caso também pro bono, portanto, foi uma Solidariedade. oferta. Exatamente. A senhora Eu não gosto tinha- muito deste não tinha dentista, posse. porque pronto, é amigo das pessoas, é mesmo querido. Pronto. Há E pessoas então- assim, é bom e sabermos então, isso. Pronto, Eu oferecemos o calculo esta tratamento. senhora depois disto. Pois, ficou muito. Isto já foi um caso de há um ano e qualquer coisa, e ainda há cerca de 2 dias ligou-me, já um bom ano, e a agradecer o tratamento. Pronto, é para o sempre resto bom. da vida, não é, Pedro? Exato. Dá uma satisfação. E é um rico muito trabalho grande. que ali tens. E outro rico trabalho que o Pedro nos traz, o nosso médico, o dentista Pedro Ferreira Residente. Lopes, vai trazer-nos uma oferta muito especial, não é, Ritinha? É, vamos fazer assim. Primeiro, vamos com calma. Então, nós queremos devolver o sorriso àqueles que estão lá em casa, tristes, que estão a ver esta conversa e a pensar: quem me dera ter a sorte de poder ter a hipótese de ver o meu sorriso brilhar outra vez. Então, o que é que nós precisamos? Da vossa história, do porquê das vossas angústias em relação ao vosso sorriso e à vossa boca, e também de uma fotografia do vosso sorriso. E depois vamos ver se, então, aqui com a ajuda do Pedro, conseguimos ou não restituir o sorriso a alguém que precisa muito. Então, para isso, têm de escrever para Missão Sorriso Perfeito e enviar uma fotografia do seu sorriso para o nosso mail companhiadasmanhas@sic.pt. companhiadasmanhas@sic.pt. Não estou a perceber.
O que é que foi? Qual foi o disparate agora que eu estava... Olha, nem percebi. Companhia das Manhas, @5.pt. E não se esqueça, por favor, Somos todos muito manhosos. dos teus contactos. Ai, Menezes, ainda bem que estavas distraído, porque isso, olha, desta já me tinha acontecido com o Graciano já há muitos anos. Bom, agradecemos ao Pedro a sua presença. Obrigado, eu. E muito obrigado mais uma vez, está bem, Pedro? Muitíssimo obrigado. Obrigado.